Enquanto meus olhos passeavam pela avalanche de problematizações no Twitter, I couldn't help but wonder, Sex and the City é uma série progressista? É importante dizer que eu tô amando Sex and the City, e é indiscutível que ela seja revolucionária para sua época a nível de temas, discussões, imagens, linguagem, mas eu queria aqui levantar um outro ponto sobre isso. Assistir a essa série, hoje em dia, não passa nem perto de ser a bobajada machista e desempoderadora que muita gente tem discutido sobre. Muito pelo contrário. Dentro do seu recorte de tempo, eu acho Sex and the City uma série extremamente progressista. E sendo bem sincero, é inacreditável que ela tenha surgido há quase 30 anos. Então eu queria trazer 3 pontos principais para essa discussão. 1. As mulheres da série. 2. Os homens da série. E 3. Puritanismo da geração Z e as discussões atuais em cima desse produto. Em primeiro lugar, o óbvio. A série é comandada por 4 mulheres muito tridimensionais, ou seja, personagens muito bem construídas, com muita profundidade e nuance. Elas têm trabalhos, estilos, movimentos de vida, amores, derrotas, vontades, desejos. Elas erram, acertam, se arrependem, transam com quem elas querem e veem erros e acertos nesse processo que constroem a identidade delas ao longo dos anos. Tudo que acontece, de certa forma, constrói o caráter e a personalidade delas. E tudo carrega um senso de aventura. Não só isso, como elas são 4 mulheres de 30 e tantos anos, que eu acho que é um recorde cada vez mais raro na televisão, principalmente no mainstream. Qual foi a última vez que você viu liberdade sexual com erros e acertos ser trabalhado de uma forma tão leve na televisão? Que não seja Sex Education, que tem uma outra proposta. Aliás, é muito importante não confundir isso com o feminismo liberal, que é um argumento recorrente que vem em cima da série. A Carrie, a Charlotte, a Miranda e a Samantha são personagens donas das suas próprias decisões. A gente experiencia o mundo a partir do olhar delas e de como elas próprias percebem as suas vivências. A sexualidade delas ser uma coisa empoderadora ou não diante dos homens é uma discussão recorrente na série. O questionamento sobre o espaço que os homens ocupam nas vidas delas também é uma discussão recorrente. All we talk about anymore is big or balls or small dicks. How does it happen that 4 such smart women have nothing to talk about but boyfriends? It's like 7th grade with bank accounts. What about us? What we think, we feel, we know. Christ. Does it always have to be about them? E a frustração com lidar com homens tão limitados também é uma discussão recorrente. We're aware, as smart single women, that we can't expect perfection. But why is it always something? Por isso, eu pessoalmente acho muito anacrônico usar uma argumentação de feminismo liberal. E principalmente alegar que elas reforçam esse discurso, quando na verdade existe um lugar ali de autoconsciência de onde se está muito grande. Até porque nenhuma delas, em momento algum, é sexualizada ou fetichizada. E só esse detalhe já é uma coisa absurda, porque essa é uma série de quase 30 anos atrás sobre 4 mulheres que transam sem parar em todos os episódios e em nenhum momento elas são objetificadas, fetichizadas ou servem a um olhar masculino. Até porque isso não faria o menor sentido também dentro da proposta da série. E para além disso, acho que Sex and the City tem uma coisa ainda mais interessante. Por capturar o zeitgeist do final do milênio, a gente tem um grupo de mulheres que são bem-sucedidas, conectadas, interessantes, cultas e, muito por causa disso, extremamente cientes do papel miserável que elas ocupam no patriarcado. Single was fun at 20, but you want to ask these women how fun will all-night club hopping be at 40? Who's out all night? Who's 40? Do you know what I say? Fuck them. Exclamation point. Fuck them. Yeah, fuck them. Charlotte said fuck. Every couple of years, an article like this surfaces as a cautionary tale to scare young women into marriage. Oh, I'm a cautionary tale, shoot me. Mas ali, há 30 anos atrás, existia muito menos esperança de qualquer mudança significativa nas estruturas de poder e na indústria cultural. Não é um exagero, inclusive, dizer que elas são 4 personagens recorrentemente resignadas por conta das experiências ruins que elas têm com homens. E é inacreditável falar isso, mas Sex and the City hoje, parece ser um respiro de ar fresco diante de uma indústria tão apavorada de sexo. E se é assim que a gente olha para as mulheres da série, vamos então para o segundo ponto. Os homens da série. Para quem elas olham. Praticamente todos os personagens masculinos da série são infantis, idiotas, rasos ou faltam com alguma característica fundamental. Eles são sempre a grande piada, a punchline de todos os episódios. São superficiais, são limitados, são esquisitos. Uma piada recorrente é de que eles não são capazes de fazer o básico, seja transar, seja cuidar, seja estar perto, seja ser atencioso, seja... São sempre faltas muito absurdas da perspectiva de quem está acompanhando elas, porque elas fazem isso com uma mão nas costas. Fucking hard! Know how the clitoris works? Yes. Do you know where it is? Yes. Well, it's about 2 inches from where you think it is. Oh my God. Tem sempre um problema com sexo, um problema comportamental, ou principalmente um problema com diálogo. É como se Sex and the City retratasse os homens na série com a mesma falta de profundidade que a indústria cultural americana sempre retratou as mulheres. Quase sempre dispensáveis, são dispositivos de roteiro para avançar a história, muitas vezes são dispensadas no mesmo episódio em que aparecem e servem para ser piada.
Ou seja, a gente tem uma série sobre mulheres jovens, bonitas, bem-sucedidas em um mundo de homens que parecem que não conseguem dar o primeiro passo, passar da primeira etapa. É a tragédia de gostar de homens diante do fato de que eles jamais conseguem alcançar os pés delas. E eu acho que é muito progressista nos anos 90 você ter uma série sobre personagens femininas fortes navegando num mar de homens terríveis e completamente cientes da tragédia que é o patriarcado, que é a prisão que elas estão inseridas. Aí entra uma outra questão que a galera fala muito, que é, elas só pensam em homem na série, tudo é sobre homem, elas são mulheres limitadas por causa disso, é uma série que gira em torno de homem. Se o que eu falei ainda não foi suficiente, eu queria trazer um outro exemplo, que é o Cam e o Mitchell de Modern Family, por exemplo. Honeymoon, and yes, I loved it, but it was weeks ago. Well, maybe some of us don't want it to end. Well, it has to eventually. Ninguém acha os dois tóxicos porque eles brigam em todos os episódios, ou que eles são um casal ruim por causa disso. Eles claramente são um casal maravilhoso, mas é o conflito produzido entre eles que avança a narrativa, que avança a história dos episódios. Então a gente tá falando de ficção, a gente tá falando de mulheres que são personagens. E por conta disso e da temática da série, é de se esperar que homens sejam o principal combustível da história. Não significa que as quatro só existem além disso, até porque elas têm trabalhos, outros gostos, outras histórias, mas a história usa homens sempre como artifício narrativo. E isso não significa que elas são mulheres que são dependentes disso, só conseguem pensar nisso, e em vários episódios elas discutem estar falando demais sobre homem. É muito importante a gente lembrar que televisão é ficção. E agora para o nosso último ponto, o suposto puritanismo da geração Z e as reações diversas que têm acontecido a série ter bombado por algum motivo nas últimas semanas. Foi um efeito cascada, a série saiu na Netflix, muita gente voltou a falar, o Twitter começou a falar e discutir muito, lembrar de cenas, lembrar de episódios, e aí começaram a surgir artigos para tentar ganhar engajamento. Como, por exemplo, um escrito no The Independent por uma menina de 22 anos assistindo Sex and the City pela primeira vez e criticando a série, com argumentos muito engraçados. Porque ela fala que a questão central não é nem a série ser problemática, é que ela é, na verdade, cringe. Porque são 4 mulheres que são pessoas horríveis e que não existe motivo nenhum pra torcer por elas porque elas são pessoas horríveis. E eu acho que isso resume muito sobre a questão moral com o consumo das coisas que a gente tem hoje, principalmente com o consumo de mídia e a relação que isso tem com ser um consumo politizado, um consumo político, um ato político. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que Sex and the City é sim uma série cheia de problemáticas, desde a forma com a qual Nova York é retratada e a vida leve que elas levam lá dentro, até como o outro é retratado, sendo o outro todo mundo que não faz parte de uma hegemonia branca padrão. Então a gente tem diversas instâncias de homofobia, racismo, xenofobia, transfobia, mesmo sendo aquela coisa sem intenção em alguns outros momentos. E algumas dessas instâncias são realmente danosas. E isso tudo é reflexo de uma indústria cultural muito branca na época, com salas roteiristas muito brancas, com a maioria masculina ainda por cima. Isso é reflexo de um desinteresse da indústria cultural na época em narrativas com diversidade, narrativas diversas, com pontos de vista e perspectivas diferentes. Ninguém nega isso, mas banir o passado também não é a solução, e muito menos colocar uma faixa amarela de cena do crime e banir a série de ser assistida. Sex and the City tem quase 30 anos e não é um conteúdo que passa na televisão aberta, não é um conteúdo de horário nobre, não é uma série educativa e muito menos um produto que reflita a nossa forma de pensar hoje. Ela existe dentro de um contexto cultural e reflete isso. E pensar que a gente só pode consumir e apreciar mídias do passado se elas tiveram a sorte de não envelhecerem mal é uma péssima forma de lidar com o que veio antes e uma péssima forma de se pensar a preservação de cultura. Se a gente percebe essas situações com estranhamento hoje é justamente porque a gente não acha elas mais legais. Muitas vezes elas são criminosas, inclusive. Ninguém vai imitar esses comportamentos por causa disso, porque essas coisas não estão sendo apresentadas dentro de um contexto daquilo que é novo, ou daquilo que é corrente, mas sim como um produto antigo que você acessa num canal de streaming. Isso não vai acontecer de novo na televisão aberta de forma natural. Não dá pra gente aplaudir o pensamento progressista do passado somente se ele sobrevive ao escrutínio completo do nosso progressismo de hoje. É uma coisa em construção, em movimento. Existem coisas no passado que são parcialmente progressistas e erradas em outras. E você não consegue punir o todo só porque existe um pedaço de erro ali dentro de uma coisa que tem outras ideias legais. A gente está no momento de reinvenção da moralidade e da sexualidade no cinema. A gente entendeu que o male gaze, o olhar masculino, e a fetichização feminina produziram um buraco de representação muito complexo ao longo de décadas. A mulher, até pouco tempo, era uma costela de Adão do olhar masculino, criada e representada somente para servir aos seus interesses visuais e para ser olhada da sua maneira. E aí, tentando estancar essa sangria, a indústria cultural entrou em paralisia. Sexo dá medo, tesão dá medo, desejo dá medo. Desejo a partir do feminino, que cada vez mais vai encontrar escritoras e diretoras muito potentes para representá-lo, ainda é uma besta indomável para as salas de roteiristas masculinas e brancas. Não só isso, como também existe um efeito puritanista maior, mais global. Essa hiperglobalização que a gente vive faz com que um filme, uma música, uma série, qualquer pedaço de mídia tenham que ser culturalmente aceitáveis por um grupo muito grande de pessoas a fim de assegurar um lucro exorbitante. Tudo é um produto que tem que alcançar todas as culturas, tudo é um produto para uma mega audiência.
E para isso é necessário neutralizar qualquer obstáculo cultural, porque uma coisa que é feita para bilhões de pessoas, literalmente, é feita para ninguém. Hoje, o nosso consumo é apenas orientado pelos nossos valores. E se o ato de consumir se tornou tão intrinsecamente político, essa interseção cultural onde todo mundo consome a mesma coisa jamais vai conseguir existir sem uma neutralização muito grande de qualquer risco. Isso tudo só para dizer que a geração Z é também reflexo de crescer numa indústria muito blindada dos infinitos potenciais discursos que a internet pode produzir e que podem afetar o desempenho mercadológico dos seus produtos. É uma geração protegida, que cresceu sob o capitalismo de vigilância e se tornou adulta no meio da pandemia. Não dá para esperar que seja imediatamente compreensível a proposta de tanta liberdade. Liberdade para ser mesmo, com erros, acertos, transas boas, transas ruins. Sex and the City é uma ode, é um último respiro, é um manifesto sobre se tornar si próprio diante de experiências realmente vividas e não digitalmente consumidas. And just like that, a gente consegue entender que não dá para olhar para o passado com as lentes de hoje, e que é totalmente possível consumir e elogiar obras, enquanto também apontamos problemáticas que elas refletem da sua própria época. Obrigado por acompanharem até aqui. Por favor, se inscrevam no canal para que eu continue podendo fazer vídeos tão legais quanto esse, que eu me diverti a beça fazendo.